Salve Maria, Jaqueline aqui para te contar a história de Santo Atanásio. Você conhece? Desde a infância, Atanásio estava convencido de que um bom teólogo deve necessariamente ser também um bom cristão, um santo. E os contatos com Antônio Abate, patriarca do monarquismo, foram-lhe de grande conforto, porque compreendeu como esse homem pobre e isolado sabia muito mais e muito melhor do que muitos eruditos da cidade. Além do estudo e verdadeiro conhecimento das Escrituras, com uma vida justa, uma alma pura e virtude segundo Cristo, são necessárias para que, caminhando na virtude, o intelecto possa alcançar e entender o que deseja, tanto quanto a natureza humana pode entender de Deus, o Verbo. De fato, sem o intelecto puro e uma vida modelada nos santos, não se pode entender as palavras dos santos. Ele nasceu em Alexandria, por volta de 295, em uma família cristã. Ele recebeu uma boa educação. A sua infância foi na mesma época da perseguição de Diocleciano, então entre 303 e 313, e Atanásio pôde admirar, por um lado, a coragem dos mártires e, por outro, a falta de coragem ditada pela debilidade humana, dos lápices, que eram os recaídos, prontos para sacrificar aos deuses diante do perigo e depois pedir para ser readmitido na comunhão com a igreja quando a perseguição acabou. Atanásio viveu em tempos muito difíceis, Por um lado, a igreja acabava de sair de um duro período de perseguições e ainda não encontrava uma boa relação com a autoridade imperial, porque essa autoridade ainda influenciava nas nomeações e convocações dos concílios e sínodos e também nas formulações doutrinárias, e por outro lado surgiram incompreensões doutrinais que ameaçavam comprometer toda a experiência cristã, especialmente com o arianismo, Na cultura grega, era fácil para eles acreditar em um único Deus. Isso não era o problema. O problema era ajudar eles a entender, a compreender que Deus era uno e trino. Então, a difusão do arianismo, qual era a mensagem que transmitia, A mensagem era de que a salvação pode ser alcançada com as próprias forças. E aí, então, isso tornaria inútil a encarnação. No ano de 325, como diácono, Atanásio, então, participou do concílio de Nicéia como assistente do bispo Alexandre. E aí, nesse concílio, foi abordada a questão de Ário, e os bispos presentes proclamaram solenemente que o filho é da mesma substância que o pai. Em 328, o bispo Alexandre morreu, e aí Atanásio tornou-se o seu sucessor. Como bispo, ele decidiu visitar os monges de São Pacômio, na Tebaída. Atanásio, de fato, sabia que o monaquismo poderia oferecer uma grande contribuição para todo o povo. No entanto, Pacômio não compareceu àquela visita porque ele temia que ele fosse ordenado sacerdote e aí se ver envolvido no compromisso pastoral de Atanásio, que o entendia cordialmente. Durante a visita às várias comunidades, os meletianos, que eram os discípulos do bispo Meletios de Licópolis, mais ou menos ali pelo ano de 328, que eram liderados por Giovanni Arcafe, acabaram acusando Atanásio perante o imperador de ter sido ordenado bispo muito jovem e de ter imposto tributos injustos aos cristãos. Então, não foi difícil para Atanásio defender-se dessas acusações, mas elas foram apenas o prelúdio, do que ainda estava para acontecer. No final de 332, ele foi acusado de ter mandado matar o bispo Arsênio, enquanto ele estava simplesmente escondido em um mosteiro de monges e apareceu vivo bem no tribunal. Então foi um grande revés para os acusadores de Atanásio. Nem os arianos pararam de dar problema a Atanásio. Os melecianos submeteram-lhe um documento com a fórmula da fé para ser assinado. Aparentemente poderia parecer ortodoxo, mas faltava a expressão da mesma substância. O imperador pediu a Atanásio que readmitisse Ário, mas depois de ler o documento, o bispo recusou.
Então, nesse ponto, em 335, os bispos arianos e meletianos convocaram um novo concílio, aí em Tiro, que, em face da maioria controlada de arianos e melitianos, decretou o exílio de Atanásio. Nesse meio tempo, Giovanni Arcafe havia sido nomeado bispo em Alexandria, mas a sua presença não durou muito, porque logo ele foi expulso pelos próprios cristãos. A partir desse momento, a cátedra de Alexandria não foi ocupada por outros bispos heréticos, porque os cristãos da cidade reconheceram apenas Atanásio como seu bispo. Após a morte de Constantino, em 337, Atanásio, com o consentimento dos imperadores do Ocidente e do Oriente, retornou a Alexandria. Mais uma vez, os arianos se opuseram, convocaram outro concílio para discutir a posição de Atanásio. Nesse ponto, então, ele se aposentou com os monges. Papa Júlio I, sabendo onde ele estava, convocou-o a Roma para o concílio romano, durante o qual Atanásio foi declarado inocente. Porém, daí, possibilitado de retornar a Alexandria, pôde ensinar com as suas catequeses entre 339 e 346 que o perigo do arianismo esvaziava a fé cristã. Ao mesmo tempo, ele difundiu a experiência do monaquismo como prova de que tudo é graça, tudo é dom de Deus para quem nele acredita e para quem nele confia. Somente em 346, após o concílio de 343, na atual Sofia, o bispo de Alexandria foi declarado deposto e Atanásio convidado a retornar, o que aconteceu apenas 3 anos depois, em meio a grandes comemorações. Gregório Nazianzeno conta que, ao entrar em Alexandria, na frente de seu pastor, as pessoas jogavam seus mantos e palmeiras no chão. A ação pastoral de Atanásio soube conquistar corações e mentes, como ele mesmo escreveu na História dos Arianos contada aos monges. Quantas mulheres em idade núbil, já preparadas e decididas para o matrimônio, permaneceram virgens para Cristo? Quantos jovens, vendo seu exemplo, abraçaram a vida monástica? Atanásio soube conquistar corações e mentes, como ele mesmo escreveu na História dos Arianos contada aos monges. Ele escreveu o seguinte: quantas mulheres em idade núbil, já preparadas e decididas para o matrimônio, permaneceram virgens para Cristo? Quantos jovens, vendo seu exemplo, abraçaram a vida monástica? Quantos pais persuadiram seus filhos e quantos filhos convenceram seus pais a não abandonarem a vida cristã? São Basílio, naqueles anos, iniciava o seu ministério episcopal, reconheceu já em Atanásio, já muito idoso, o único capaz de dialogar com todos, porque ninguém como ele tinha a solicitude de todas as igrejas. Quando ele morreu, em 2 de maio de 373, Basílio o lembrou como uma alma grande e apostólica. Santo Atanásio, rogai por nós.